histórias para vocês entenderem e verem que é verdade isso que eu tô falando. Certa vez, teve um advogado que entrou com um inventário. E nesse inventário, para você ter uma ideia de como era uma situação simplificada, era apenas um único herdeiro, então ele estava pedindo a adjudicação de bens. E, por um acaso, era a hipótese da grande que eu vou fazer hoje com vocês. Ele tinha apenas bens móveis. E o que eram esses bens móveis dele? Ele tinha um valor para receber, tá? Então, essa pessoa que entrou com o inventário era um rapaz, que era o inventariante, o único herdeiro. O pai dele faleceu e deixou para ele um valor numa aplicação, numa conta. Então você imagina, gente, o seu pai falece, deixa para você só um investimento para você poder, agora você vai levantar esse valor. Nem era um valor tão alto assim, tá? Mas era um valor considerável, que de repente esse rapaz tá esperando receber esse valor, que tá esperando até hoje, tá? Só para vocês saberem. Esperando esse valor para de repente dar entrada numa casa, né? Ou para pagar alguma dívida, enfim, para recomeçar a vida, né? Quantas pessoas não estão numa situação assim, numa situação parecida com essa? E o que acontece, gente? Ele, primeiramente, entrou com pedido de gratuidade de justiça. Só que a gratuidade, é muito importante que você tenha isso em mente sempre que você estiver distribuindo um inventário. Como é que o juiz vai analisar o seu pedido de gratuidade no inventário? O juiz não vai ver qual a capacidade econômica dos herdeiros. Então não adianta você juntar que o herdeiro tem um salário baixo, juntar o imposto de renda do herdeiro e tal, porque não é isso que o juiz vai analisar. Ele vai analisar a capacidade econômica do espólio, tá? Olha que interessante. Então, o que o juiz vai ver? Ele vai olhar e falar assim, opa, vamos ver o que tem de bens nesse espólio? E aí, no caso desse rapaz, tinha lá de bem exatamente a conta bancária do pai, a aplicação que eu tô contando. Que, olha, gente, eu de cabeça não me lembro exatamente o valor, mas era algo em torno de 50 mil reais. E aí o juiz falou, ó, não é o caso de indeferir JG, porque esse espólio, ele tem condição de pagar as custas. Esse espólio não é o caso de ser hipossuficiente. Então, indeferiu a gratuidade de justiça. Diante desse indeferimento, o advogado, ao invés de ir lá fazer exatamente o que eu vou te mostrar hoje, que é localizar um modelo lá nos modelinhos que tem no site da corregedoria e fazer o recolhimento de custas prontamente para esse inventário correr e começar logo, que era um inventário simples, vocês vão te concordar. Quem tá entrando aí, gente, é advogado e faz inventário, me diz se um inventário só com um valor para levantar não é simples. Não tem aquele 1 milhão de certidões de imóvel, não sei o que, para tirar. Então, infelizmente, né, esse advogado, ele, ao invés dele correr lá, ver o modelo da grade, recolher a grade para dar entrada logo, dar início ao inventário do cliente dele, o que ele fez? Ele começou a pedir que o cartório certificasse quais eram as custas que ele tinha para recolher. Mas aí, eu tenho uma coisa muito importante para contar para vocês. Lá na consolidação normativa, tá, da corregedoria, parte judicial, que tem lá quais são todas as atribuições dos servidores, lista tudo direitinho, diz que os servidores eles têm a obrigação de certificar as custas recolhidas. Então, muita atenção, porque muitos juízes não deferem esse tipo de pedido. Tá? Por quê? Porque você ainda não recolheu nada. Então você quer que o cartório adiante a certidão sem que você tenha recolhido. E, gente, eu vou falar para vocês a realidade. A realidade é a seguinte: hoje em dia, as serventias em todo o Tribunal de Justiça, em todo o Estado, elas estão esvaziadas. São pouquíssimos servidores. Então é absolutamente inviável que os servidores certifiquem as custas antes do recolhimento, porque isso gera um trabalho muito maior. Porque além conferência, você faz o cara crachá. Você olha o que a parte recolheu, você faz a conferência com o modelo, vê se está certo ou errado, confere lá certo ou errado e bola para frente. Se tiver faltando alguma coisa, aí você só vai certificar o que está faltando para o advogado. Agora você imagina o cartório ter que analisar todas as petições iniciais, certificar tintim por tintim, tudo que tem que ser recolhido. É inviável, levaria muito tempo. Tá? Então, a maioria dos juízes indefere esse pedido.
Beleza, foi o que aconteceu aí nessa história que eu tô contando pra vocês. O advogado foi lá, chegou, pediu certificação, chegou a despachar com o juiz, não, juiz, por favor, não sei o quê, e o juiz indeferiu, falou, não, você que tem que recolher as custas, e após o seu primeiro recolhimento, aí sim, o cartório vai certificar. Ok, depois de muita discussão, o advogado resolveu então fazer o recolhimento. E o que ele fez? Um recolhimento completamente errado. Ele não observou o modelo da corregedoria, que é o modelo que eu vou mostrar hoje para vocês, tá? Recolheu os valores errados, os campos errados. E aí, sim, nesse caso, o cartório foi lá, certificou tudo o que faltava de custas a serem recolhidas e intimou ele para pagamento. E aí, ele ainda levou um bom tempo até de fato pagar. E aí, sabe quanto tempo, gente, levou tudo isso? Mais de 1 ano. Eu sei que parece loucura o que eu tô falando, mas não é. Eu sei que vocês estão pensando, isso é uma exceção, Daphne. Infelizmente não é uma exceção, tá? Como diz, né, o meme, é raro, mas acontece muito. Infelizmente é isso, é raro, mas acontece muito, gente. Acontece muito. Infelizmente os advogados não dão atenção ao correto recolhimento das custas. E é isso que eu tô aqui para te dizer hoje. Eu tô aqui para te mostrar que o caminho para você acelerar os seus processos e, por via de consequência, receber os seus honorários mais rápido é dar atenção ao correto recolhimento das custas, tá? Então, essa foi a história ruim. Que agora eu vi uma história muito boa? Essa foi fantástica. E de um inventário que, assim, extremamente mais complexo. Era um inventário com muitos bens móveis, imóveis, tá? E com menores, ou seja, ainda tinha atuação do Ministério Público, o que normalmente atrasa bastante inventário. O advogado que está aí me escutando agora sabe disso, né? Então, o que aconteceu, gente? Esse advogado, brilhantemente, já entrou com as custas recolhidas corretamente. E principalmente, que é o que traz ainda mais celeridade para um inventário, ele trouxe toda a documentação do inventário. E aí você pode estar perguntando, Daphne, que documentação é essa? Gente, existe um rol de documentos que precisam instruir o inventário, tá? Esse rol de documentos, ele tá lá na consolidação normativa também. Tem um artigo lá que lista tudo direitinho. Entra na consolidação depois. Essa é uma lei para quem atua aqui no Tribunal de Justiça, que é muito importante, porque ela traz não só especificações para os servidores, para os juízes, mas traz muitas questões assim práticas e burocráticas dos processos. Então, uma dessas situações é o inventário, que ele traz lá exatamente qual é o rol de documentos. Se você quiser anotar aí, o artigo é o artigo 303, tá? Tá lá listadinho, artigo 303 da Consolidação Normativa, parte judicial. E aí esse advogado, então, entrou com a ação, com aqueles documentos todo bonitinho, com as custas corretamente recolhidas. Isso foi para o Ministério Público, tá? Foi lavrado termo de inventariante, tudo certinho, foi para o Ministério Público concordou, eles fizeram o plano de partilha, recolheram os impostos e um inventário cheio de imóveis, cheio mesmo, era tipo assim, mais de 10 imóveis, mais um monte de valores em conta, tinha muitos bens a serem inventariados. Esse inventário ele foi finalizado com o formal de partilha entregue para o advogado, tá? Em 6 meses. Isso tudo por conta da atuação diligente do advogado. Então pensa bem, isso não é muito importante você começar a prestar atenção. Especialmente nas custas, mas também em toda a documentação que você tem que estar atento aí para instruir o seu inventário.